Boa tarde a todos e todas, nobres deputados, a quem também nos assiste pela TV Alerj. Esse é um momento importante para a democracia do nosso país e para a política do Estado do Rio de Janeiro. Acho que aqui há uma tramitação sobre o caso dos deputados presos que trazem, de fato, o debate sobre a imunidade parlamentar. E a imunidade parlamentar ela é fundamental para manter o funcionamento dos poderes regulados. No entanto, ela deve ser precedida também do funcionamento pleno dos poderes. Ou seja, aqui na Casa, a gente tem órgãos próprios, senhor presidente, de fiscalização, de avaliação da condução ética e moral do cargo no parlamento, do deputado, de modo que nós, da bancada do PSOL, e aí, na verdade, a priori faço referência à nossa bancada da legislatura passada, do qual tenho a honra ainda de compor junto com o deputado Eliomar Coelho, com o deputado Flávio Serafini, mas à época ainda da legislatura anterior, em novembro a nossa bancada entrou com uma representação, aliás, 5 representações no Conselho de Ética sobre os deputados citados. Até o momento, essa representação ainda não chegou no Conselho de Ética. E isso é muito grave, porque se já tivesse chegado, hoje a gente já teria elementos produzidos pela própria Casa. Como também, já nessa legislatura, em abril, nós enviamos um ofício para solicitar a reabertura desses que eram representações da legislatura anterior. Ainda assim, o nosso ofício de abril, até hoje não foi respondido e até hoje não foi aberto. Então, hoje, nós, deputados, chegamos a esse parlamento para decidir sobre algo que nós temos poucos elementos formais, poucos elementos institucionais. É bem verdade que os esquemas que envolveram essa Casa aqui e alguns deputados já são notórios, já são fatos públicos. Se nós já sentíamos no dia a dia que o que pagávamos de imposto não condizia com o que o Estado estava apresentando de política pública, eu acho que toda a enxurrada de informações que nós tivemos no final do ano passado e no início desse ano deram para a gente subsídios de por que essas prisões foram feitas. No entanto, nós não temos elementos. A análise dos autos do processo ficou restrito aos membros da Comissão de Constituição e Justiça, da CCJ. Então, todos os outros 63 deputados que não fazem parte da comissão tiveram que aqui vir tomar posição sem ter os autos do processo. Então, se você for pelo dispositivo legal apenas, você vai entender que essas prisões preventivas são ilegais. Mas há interpretação da lei e há espaço para isso, para que a gente pense o quanto que esses deputados também tinham aqui, de fato, esses envolvimentos, e como para nós, hoje, ter acesso a esses autos era fundamental, Era fundamental para a gente conseguir hoje ter uma avaliação plena. E aí, haja vista que nosso voto aqui é feito pela leitura política da situação, que não há um encaminhamento de voto que seja feito, seja contrário ou a favor, que não seja um encaminhamento político. Nós fazemos encaminhamento à luz do que sabemos das operações, tanto a cadeia velha quanto a Furna da Onça. E aí eu queria resgatar que no período da prisão desses deputados, foram presos outras pessoas, outras 17 pessoas. Os mandatos de prisão foram para 22 pessoas. E aí a gente está analisando algo que tem a ver com a imunidade parlamentar, mas de todas as declarações de votos que aqui vi pouco a gente analisando a própria operação em si, o que desdobrou. A gente sabe que hoje essa prisão preventiva ela precisaria de fato ser conclusiva, mas e essa que motivou essa prisão? A isso não temos acesso e nem mesmo desses outros 22. Então eu acho que aqui nós precisamos sim votar, jurando a Constituição que nós o fizemos. Nós precisamos sim votar pelo equilíbrio dos poderes, e eu acho que essa votação hoje traz para a gente retoma algum equilíbrio, mas nós precisamos votar pelo povo, nós precisamos votar pelos cidadãos fluminenses, que tiveram nos últimos anos gestões criminosas, que pegaram seus impostos e transformaram em propina, que fizeram a farra das isenções fiscais,
que não ofereceu nenhuma contrapartida social para nós, trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. Então, por isso, senhor presidente, com a consciência muito tranquila, diferente aqui do que foi falado em relação a, de fato não é um voto fácil, mas com a consciência tranquila de quem vota em prol da população, de quem vota contra a corrupção e combate a corrupção, sim, no plano estrutural e não apenas no midiático, no lavajatismo, no oportunismo seletivo do judiciário, aqui com muita tranquilidade encaminha um voto não. Não, esses deputados que lá estão presos, nem de deputados deveriam ser chamados, porque se viesse a voto nesse plenário, nem a diplomação, a diplomação, a assinatura da posse do livro, estes deputados aqui teriam. Então, esses que não deveriam ser chamados de deputados, ao meu ver, construo com elementos do socialismo e liberdade. E por esse socialismo e liberdade que acredito, e pelo funcionamento da democracia e dos poderes, o voto só teria como ser não, o voto só teria como ser pela manutenção da prisão desses deputados. Então, senhor presidente, venho aqui com a consciência muito tranquila, embora nós não tenhamos elementos para avaliação plena, dizer que meu voto é não, mas chamar a atenção que ainda assim, ainda mais agora, com esses deputados soltos, essa casa precisa fazer o seu trabalho, ela precisa fazer o seu dever de casa, ela precisa abrir o Conselho de Ética e analisar a postura desses deputados. O que não dá para fazer é nós virmos aqui votar sem os elementos totais, sem o funcionamento pleno dessa casa.